Então vamos conhecer algumas das pinças que você pode encontrar por aí. No CPMED presencial, a gente vai ver várias outras pinças. Você tem a possibilidade de encostar, de entender realmente como é que funciona, de trabalhar com esses materiais, mas eu quero te passar uma noção geral, pelo menos das principais. Pensando na diérese, o grande instrumento da diérese é o próprio bisturi. E aí quando você pensa nesse bisturi, você tem numerações diferentes do bisturi. Pode ser geralmente um cabo de número 3 ou um cabo de número 4. O que muda vai ser o tipo de lâmina que você vai utilizar. E lembra que eu te falei? Na montagem da sua mesa, quando o bisturi ele estiver com lâmina, a parte cortante da lâmina tem que ficar voltada para baixo e sempre para a esquerda. Por quê? Quando você entrega o bisturi para alguém, você faz dessa maneira. Você passa a parte de trás, o cabo do bisturi, e a parte cortante da lâmina fica voltada para baixo para que você não tenha risco de nenhum acidente. Seguindo na diérese, além do bisturi, você sempre vai encontrar a tesoura de Metzenbaum. Tesoura de Metzenbaum ou tesoura do cirurgião. Repara que ela tem uma pequena curvatura na ponta, o que facilita o movimento do cirurgião. Então, tesoura do cirurgião é a tesoura de Metzenbaum. Depois da diérese, vamos ver alguns exemplos de pinças hemostáticas. A mais famosa de todas, sem sombra de dúvida, é essa aqui, olha, a pinça de Kelly. Repara, a pinça de Kelly ela pode ser reta, como ela também pode ser curva. E a curvatura dela não é uma curvatura muito acentuada. Então você utiliza tanto para fazer a dissecção, como também para fazer a hemostasia. Além da pinça de Kelly, uma outra que a gente sempre faz confusão é a pinça de Mixter. Por quê? Ela se parece bastante com a pinça de Kelly, mas repara que a angulação que você tem aqui na ponta do mixer, ela é muito mais acentuada. É aquela pinça que a gente fala para fazer a dissecção de um pedículo, é a pinça que a gente utiliza para passar um fio sobre uma estrutura vascular. Então essa daqui, olha, pinça de mixer. Uma outra que é bastante famosa, que o Basso até comentou com você quando você faz a limpeza, a antisepsia da pele do paciente, é a pinça de Foster. Pinça de Foster, ela pode ser reta, como ela também pode ser curva. Agora, cuidado, é claro que no dia a dia você usa muito para pintar o seu paciente, mas a pinça de Foster, ela também tem outras funções. Dá uma olhada nessa daqui. Quem lembra o nome? É o famoso Bacalhau. Repara, tem um dentão na ponta, muita gente fala que o Bacalhau você usa para fixar os campos. E tudo bem, você até pode utilizar o Bacalhau para fixar o campo, mas você tem outras utilidades. Por exemplo, vai fazer uma videolaparoscopia, quer pegar a pele do paciente para fazer a punção do pneumo peritônio, o Bacalhau ele também te ajuda. Em relação aos afastadores, tem vários modelos de afastadores. Você vai ter o Balfour, Doyen, vários, mas aquele que você não pode esquecer é o afastador de Farabefe. E eu sei que a hora que eu mostro esse afastador de Farabefe, tem muita gente que fica até meio que emocionado, né? Porque você tá lá começando no seu internato, todo mundo te pede para você ficar afastando com o Farabefe. Em relação às pinças de fato, você tem dois modelos. Tanto a pinça de dissecção anatômica, que é aquela que você não tem nenhum dente na ponta, como também a pinça de dente de rato. A grande diferença é justamente essa. Na pinça de dente de rato você tem a presença do dente, na de dissecção anatômica você não vai ter a presença desses dentes. E para a gente fechar essa nossa breve discussão, temos aqui também o nosso porta-agulhas, o principal instrumento para você fazer a síntese. Lembra, você vai prender a agulha aqui na ponta e faz esse movimento. Da montagem da mesa, eu te falei que você sempre vai colocar a agulha na ponta e a base do porta-agulhas para baixo, porque quando você vai entregar o porta-agulhas para o cirurgião, é esse o movimento que você faz. Você já entrega ele preparado para que o cirurgião receba o porta-agulhas e já saia fazendo o movimento das suturas. Então, como eu te falei, existem várias pinças cirúrgicas. Essas são algumas das principais. Agora, para a gente fechar, duas dicas. Primeira dica. O ideal é que você sempre segure a sua pinça com o primeiro e com o quarto dedo. Entra primeiro e quarto dedo e segura essa sua pinça. E a segunda dica é, com exceção do bisturi e do porta-agulhas, toda vez que você for entregar um instrumento, o ideal é que você segure na ponta desse instrumento. Porque aí sim, você segura na ponta e passa com o cabo para que o cirurgião pegue o instrumento e, sem ter que tirar os olhos do campo cirúrgico, ele consiga utilizar esse material. Assunto muito frequente na hora da sua prova, montagem de uma mesa cirúrgica. E qual que é a noção que a gente tem que ter? Primeiro, você sempre vai montar essa sua mesa de maneira muito bem organizada e seguindo os tempos da sua cirurgia. Vamos lembrar? De maneira básica, você vai ter primeiro a diérese, que é a abertura dos tecidos, depois a gente fala que você tem a hemostasia, depois a gente separa um terceiro tempo de cirurgia, que é o próprio procedimento em si. E isso vai variar de acordo com cada cirurgia que você for fazer. Depois que você resolve o problema, aí sim
você volta fechando, você volta fazendo a síntese. Agora, como é que fica a montagem dessa sua mesa? Primeira dica que eu te dou, você vai fazer a montagem da sua mesa de maneira organizada e seguindo os tempos da sua cirurgia. Existem várias maneiras de você fazer essa segmentação da mesa de instrumentação. Eu quero te mostrar aquela que você tem 12 segmentos, que acaba sendo a mais completa. Quer ver só? Repara, quando você faz a montagem dessa sua mesa, você vai dividir em 12 segmentos, sempre seguindo os tempos da sua cirurgia. E como eu te falei, você começa utilizando os itens da diérese, da abertura, e você tende a colocar esses itens o mais próximo possível do paciente, porque é aquilo que primeiro você vai entregar para o cirurgião. E outro detalhe, você segue fazendo a montagem dessa sua mesa sempre no sentido horário. E depois, do outro lado, você coloca os instrumentos de síntese. Aqui eu coloquei para você aquela segmentação em 12. Como é que vai funcionar? Primeiro e segundo segmento, você coloca os materiais clássicos de uma diérese. Coloquei inicialmente aqui o bisturi. Lembra que se esse bisturi ele está montado, a parte cortante da lâmina vai ficar voltada para baixo e para a esquerda, porque aí você consegue pegar esse bisturi e passar facilmente para o cirurgião sem nenhum problema. Depois você vem com as tesouras de corte. Lembra que a tesoura do cirurgião é a tesoura de Metzenbaum. Depois que você faz esse segmento da sua diérese, você começa pensando na hemostasia. E aí você coloca tanto os segmentos 3, 4 e 5, itens de hemostasia. Vai colocar, por exemplo, uma pinça de Kelly, uma pinça de Crayle, Kelly reta, Kelly curva. Daqui a pouco eu vou te mostrar como são esses materiais. Depois disso, você vai logo para os materiais da sua síntese. E síntese, principalmente, porta-agulhas. E se você for colocar o porta-agulhas montado na sua mesa, tenha muita atenção, porque você coloca com o cabo voltado para baixo e a agulha voltada para cima. Porque quando você vai entregar esse porta-agulhas, você não vai pegar pela ponta, porque na ponta vai ter agulha. Você pega na base e entrega de maneira com que o cirurgião já receba o porta-agulhas e possa fazer o movimento. Além disso, para você fazer a síntese, você sempre utiliza também pinças. E aí pode utilizar para parte mais interna, pinça de dissecção, ou então para a pele você utiliza a própria pinça de dente de rato. E depois repara que eu coloquei outros segmentos, 8, 9, 10, 11 e 12. O que são esses outros segmentos? São aqueles materiais que te ajudam a fazer o procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, pinças de apreensão de tecidos, vai colocar uma pinça de campo, você vai colocar uma tesoura especial, vai colocar um stapler, por exemplo, vai colocar compressa, vai colocar os fios que não estão sendo utilizados, coloca os seus afastadores, aqueles que serão necessários para cada tipo específico de cirurgia, pelo menos um farabefezinho ali você vai ter que deixar. Coloca cuba, coloca compressa, coloca seringa, aqueles itens especiais que você vai precisar na hora da sua cirurgia. Resolvido isso? Entendido essa noção mais geral sobre a sua montagem da mesa? Vamos agora ver um pouquinho sobre os principais instrumentos que você pode encontrar.